Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Refletindo Bíblia. Eu sou a Ginara Lopes e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6, que vai dizer assim: Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de muita bondade. Acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntando um feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Neste momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam que ele era um deus. Nós estamos no contexto de uma passagem bíblica onde Paulo e alguns presos, eles estavam vindo de um naufrágio. Então se perdeu o navio, se perdeu tudo e eles foram parar nessa ilha chamada Malta. Quando eles chegam nessa ilha, eles são bem recebidos pelas pessoas que viviam ali. Então a Bíblia diz que Paulo ia pegar gravetos, com certeza para acender uma fogueira ou para ajudar na fogueira que já estava acesa. Então ele pega aqueles gravetos e quando ele vai pegar os gravetos, uma víbora pica a sua mão. E logo eles ficam observando o comportamento de Paulo. A Bíblia diz que Paulo sacode a víbora e continua vivendo normalmente. Mas eles ficavam observando se Paulo ia inchar. Eles estavam esperando Paulo cair morto. Eles estavam esperando Paulo inchar. Eles estavam esperando o pior acontecer. Então eles ficavam observando o comportamento de Paulo. Mas com o passar do tempo, eles acabaram vendo que aquela víbora não seria aquela que mataria Paulo. E o Espírito Santo falou algumas coisas comigo dentro dessa palavra. A primeira coisa que o Espírito Santo me falou a respeito dessa palavra é observando quando Paulo ele é picado pela víbora. Nós não vamos ver a Bíblia relatar que Paulo ele está desesperado, gritando: socorro, vou morrer. A Bíblia diz que Paulo apenas sacode a víbora, porque Paulo entendia que a vida dele não dependia do veneno de uma serpente, de uma víbora. A vida dele estava pautada na palavra. E se a palavra determinava que ele iria viver e iria cumprir um propósito, que Deus o estava enviando após a ilha de Malta, então ele entendia que não era aquela víbora que ia o matar, que a vida dele não estava pautada no veneno da víbora. Estava pautada na palavra, pela palavra de Deus, por aquilo que Deus havia dito. E logo eu entendo que assim como na vida de Paulo, muitos estavam esperando ele cair morto, assim também acontece na nossa vida. Muitas pessoas estão nos observando, apenas esperando a nossa queda. Estão observando as nossas atitudes, estão nos observando para nos ver cair. Estão aguardando a nossa queda, a nossa morte. Mas elas serão surpreendidas, porque a nossa vida não depende da opinião humana. A nossa vida não depende das circunstâncias que estão ao nosso redor. A nossa vida depende da palavra, a nossa vida depende da presença do Senhor. Então, se Deus determinou que chegaremos a algum lugar, é porque nós vamos chegar lá, independente do que as pessoas estejam esperando. Então eles esperavam ver a morte de Paulo, a queda de Paulo. Elas estavam observando o comportamento dele. E logo também o Espírito Santo me fez entender que em muitos momentos nós somos picados por víboras, por pessoas, situações que acontecem que dói, porque aqui nós sabemos que Paulo foi picado pela víbora, ele sacudiu, ela saiu, mas não disse que não doeu. Uma picada de uma cobra dói muito.
Então, obviamente, aquela picada doeu em Paulo. Ele ficou sentindo aquela dor, mas ele sabia que não era aquela dor que iria o matar. Então, em muitos momentos, nós somos picados por víboras, sejam pessoas que o diabo levanta para nos atacar, para nos atingir, sejam situações adversas que dói, que machuca. Mas nós temos que entender que a nossa vida não depende disso. Não depende da opinião dos outros, daqueles que nos traem. Não depende das situações que vêm para machucar, para ferir. Mas depende do Senhor. Nossa vida está completamente alicerçada nele. Que assim seja. Então, muitos estavam observando qual era o comportamento de Paulo diante daquilo. E logo eu entendo que muitas pessoas também nos observam. A víbora pica e as pessoas ficam observando qual é o comportamento. E eu entendo que tem pessoas que acontece isso nas nossas vidas. A situação acontece e as pessoas ficam esperando, observando. E agora? Agora ela larga tudo. Agora ele larga tudo. Agora ele abandona o barco. Agora ele sai de casa. Agora ele desiste da obra. Agora ele desiste de caminhar com Deus. Agora já era. Porque a víbora picou, o veneno foi implantado, a situação adversa chegou e muitos estão só observando e dizendo: agora ele para, agora ela para, agora ele desiste. Não, uma situação dessa, um veneno de uma víbora, uma prova dessa, um vento desse, agora ele desiste, agora ele para. Então muitos nos observam, esperando ver a nossa queda. Mas com o tempo, se nossa vida estiver alicerçada no Senhor, o nosso comportamento diante da adversidade tem que ser diferente. O nosso comportamento diante da picada da víbora, da traição, da calúnia, tem que ser diferente. É difícil, é complicado, porque às vezes a gente é atacado e a gente quer revidar. Somos seres humanos. E às vezes as pessoas falam algo de nós e a gente quer justificar, quer provar o contrário, quer mostrar a verdade. Muitos nos atacam e a gente quer revidar. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus, entendemos que nós somos nele, que nós não precisamos disso, nós fazemos igual Paulo, sacode a víbora e segue, e permanece no propósito. Sacode a víbora e permanece no propósito. Ah, estão falando de mim, sacode a víbora e permanece no seu propósito. Ah, mas me caluniaram, sacode a víbora e permanece no seu propósito. Ah, mas está doendo, permanece. Ah, mas está machucando, permanece. Ah, está incomodando, permanece. Porque o Senhor, Ele tem recompensa para aqueles que permanecem até o final. E as pessoas estão nos observando qual é o nosso comportamento. Então elas esperam a nossa queda, a nossa morte. Mas com o tempo elas verão que a nossa vida não depende das situações adversas. Que a nossa vida está pautada na palavra, está pautada na vontade de Deus, na presença de Deus. Que quem nos sustenta é Ele. Nossa vida não depende de picadas de víbora. A nossa vida depende do Senhor, está pautada nele. Está alicerçada nele, na rocha. Então que a gente entenda hoje que quando a picada da víbora chegar, quando as adversidades chegar, quando a calúnia chegar, a gente permaneça onde estamos, no nosso propósito. Permaneça no seu propósito, focado no seu propósito. Porque no tempo certo Deus justifica. E Deus justificou Paulo. Porque muitos estavam achando que ele era um assassino e a justiça divina tinha chegado até ele ali. Mas com o tempo Deus justificou ele. Porque eles viram que Paulo não morreu, que Paulo não caiu morto, que nada aconteceu com ele. Então depois eles perceberam e falaram: não, peraí, esse homem é diferente. Ele não é um assassino, ele é diferente. Deve ser um Deus, é o que eles pensaram. Porque ele não morreu diante da picada da víbora. E para Deus justificar, Deus justificou. E mostrou ainda mais. Paulo foi usado para curar muitas vidas naquele lugar. Paulo foi usado como instrumento de Deus naquele lugar. Então se Paulo se desespera, logo as pessoas iam dizer: ih, vai morrer mesmo. Mas Paulo permaneceu no propósito e Deus usou ele para curas, para milagres extraordinários naquele lugar. E ele foi justificado, não pelo que ele estava dizendo. Ele não ficou se justificando, ele permaneceu calado no seu propósito. E Deus honrou. Então que a gente aprenda que a nossa vida não está alicerçada na opinião dos outros, nas adversidades, nas lutas, nas dificuldades que chegam. Nossa vida está alicerçada no Senhor. E que a gente aprenda a se comportar como pessoas
que entendem o propósito de Deus e sabem que não são essas coisas que vão nos matar, que vão nos fazer cair. Amém? Se você gostou dessa palavra, peço que dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, se inscreve aqui no canal e também compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir. Amém? Deus abençoe e até a próxima.